Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Temos aqui com o Dr. Marco Antônio Corvo. O Dr. Marco é médico otorrinolaringologista, coordenador do grupo de estética facial do Departamento de Otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo e tem atuação também na clínica Lotus, uma clínica privada aqui em São Paulo. Então, Marco, primeiramente, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. E a ideia é discutir com você a respeito do procedimento de rinoplastia. Perfeito. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez e vamos lá. Então, para começar, Marco, a gente já teve até uma discussão falando sobre a septoplastia, que é um procedimento mais focado no desvio de septo, ah, que tem vamos dizer, um procedimento com um aspecto mais funcional do que estético, né? E que pode ser associado à rinoplastia. A rinoplastia ela pode ser associada então a outros procedimentos que têm uma finalidade mais funcional e menos estética, né? Mas pensando na rinoplastia em si, o que é a rinoplastia? Então, a rinoplastia é a cirurgia que em que se busca fazer modificações na estética do nariz. Então, basicamente, ela tem uma preocupação, claro, de manter a função respiratória, né? Então a gente não pode piorar a respiração em detrimento de uma melhora estética, isso não faz o menor sentido, mas basicamente a grande essência da rinoplastia é o paciente ter uma queixa estética, então ele se incomoda com algum aspecto externo do nariz e isso faz ele buscar uma modificação, uma mudança na parte externa do nariz, na parte estética. Tá, e quais são os principais motivos que levam uma paciente para o seu consultório para fazer uma rinoplastia, né? Quer dizer, quais são as queixas principais que você vai estar vendo ali? Os motivos, as queixas são muito amplas, né? Então são variadas. As coisas mais comuns são a presença de uma saliência óssea ou óssea cartilaginosa aqui na parte mais alta do nariz, que a gente chama de giba óssea ou giba cartilaginosa. A presença de alguma tortuosidade do nariz, então o nariz é torto para um lado, é torto para o outro, às vezes é torto para os dois, né? Tem um formato em S, e com certeza a terceira que eu considero muito prevalente, talvez até a mais prevalente, seja em relação à ponta do nariz. Então, tem pacientes que têm a ponta um pouco mais larga, que tem a ponta mais caída, que tem assimetrias na ponta, que a ponta é torta para algum lado ou para o outro. Mas é claro, tem queixas variadas, tem gente que tem a narina muito grande, a ponta bem sustentada, a narina fica horizontalizada, essa parte que a gente chama de asa nasal fica muito ampla, então, basicamente, a gente precisa sentar e verificar quais as queixas que o paciente se incomoda e, lógico, associar, apresentar os outros problemas que ele pode ter para ver se isso incomoda ou não. Acho que a principal abordagem, que seria uma abordagem conservadora, a gente parece bobo, né? Mas é escutar o paciente. Então, se o paciente tem uma queixa relacionada àquele problema, a gente vai abordar. Eu apresento a outra queixa e falo, é verdade, eu concordo, realmente tem esse problema, ótimo, vamos resolver. Se ele não tem uma queixa que a gente verifica, não adianta eu querer colocar um problema onde não existe, senão ele vai ficar insatisfeito e aí a cirurgia não vai ter um sucesso. Ótimo. Bom, o nariz ele faz parte, vamos dizer, da face como um todo, né? Ou seja, qual que é a importância de você olhar não só para o nariz, mas olhar um pouco para a face da pessoa, para a harmonia facial, o quanto que isso influencia na sua decisão ali na hora da cirurgia? Essa é uma excelente pergunta e basicamente o que norteia toda a avaliação estética é justamente a perfilometria. A perfilometria é essa ciência que analisa a nossa face como um todo. Então, não adianta eu pegar o nariz de uma pessoa de 2 metros de altura e que está bonito na pessoa de 2 metros de altura e colocar no rosto de uma pessoa de 1,5 metro. Vai ficar esquisito, vai ficar estranho. Então,
o que a gente tem como base no planejamento cirúrgico, a própria relação do nariz com as outras partes da face, só como alguns exemplos. A largura nasal, a largura nessa região da asa nasal, ela deve ser mais ou menos parecida com a largura dos olhos. Então, essa região entre o canto de dentro e o canto externo do olho. A altura do nariz, ela tem que ser mais ou menos 1/3 do comprimento do nariz. Então, tem algumas relações do nariz com ele mesmo e relações do nariz com o resto da face que vão dar uma sensação de melhor harmonia. Isso, lógico, é um tema para a gente discutir horas a fio, mas foi na época do Renascimento, dos grandes pintores, e com certeza Leonardo da Vinci participou disso, e começou a perceber aquilo que esteticamente é mais agradável ao olho humano. E a partir disso, ainda hoje, a gente usa essas relações para estabelecer o que a gente poderia modificar, se esse nariz ele é longo, se ele é largo, se ele é alto, se ele é baixo. Então, aquilo que a gente precisa fazer baseado naquilo que para o olho humano é mais aprazível, que fica mais esteticamente mais agradável. Ótimo. Uma pessoa que eventualmente te procure com a ideia de fazer uma rinoplastia, mas que também tem a expectativa de fazer outros procedimentos estéticos faciais, existe uma sequência para isso? Sim, existe uma sequência, porque dependendo daquilo que for necessário fazer no nariz, por exemplo, as manobras vão causar um aumento de edema local, vai ficar mais inchado. Então, em geral, a gente tem que pensar nisso na hora de executar as cirurgias. Por exemplo, uma pessoa que tem uma queixa das pálpebras, né? As pálpebras, elas são ou caídas, ou elas são inchadas, ou a pele aqui ela tem muitas rugas, enfim. Se a gente primeiro faz a rinoplastia, toda essa região vai ficar inchada, né? Então, vai atrapalhar a execução da outra cirurgia das pálpebras, que é a blefaroplastia. Então, em geral, quando existe uma queixa de pálpebra, a gente faz primeiro a blefaroplastia e depois a rinoplastia. Uma pessoa que tem um problema desse andar médio da face, das mandíbulas, ou que tem um problema, a gente fala da maxila muito para trás, ou da mandíbula muito para trás, a gente primeiro precisa fazer isso. Tem gente que até gosta de fazer em 2 tempos, né? Mas primeiro faz a cirurgia ortognática, que mexe no esqueleto do terço médio inferior da face, e depois faz a rinoplastia, porque é a base do nariz. A gente primeiro muda a base, ajusta a base, e depois coloca o nariz na posição adequada. Se a gente inverte a ordem, na hora que a gente fez a rinoplastia ficou bom para aquela base, a hora que a gente mexe na base, vai alterar todo o resultado do nariz, então não faz sentido. Ótimo. Bom, e você já colocou talvez a primeira e talvez a maior limitação que existe na rinoplastia, que é o ajuste para a face da pessoa, ou seja, não adianta você querer pegar o nariz de uma outra pessoa e colocar, que pode ser muito bem para uma pessoa, mas para outra não, né? Exato. Agora, até onde você consegue ir com a rinoplastia? Quer dizer, quais são os limites? Até onde você fala, olha, não, isso aqui eu não consigo fazer, isso eu não vou fazer. Porque provavelmente deve ter muita gente que chega com uma queixa e fala, olha, eu queria fazer isso. E você vai chegar, olha, não, isso eu não consigo fazer. Eu acho que, antes de mais nada, o bom senso. Então, tem uma figura, tem uma aula que até um professor meu deu, e eu sempre lembro dessa figura no momento de conversar com o paciente, que a gente tem que imaginar o nariz que a gente está buscando, né? Então, o paciente imagina um nariz, a gente imagina um nariz. Então, essas imagens elas têm que ser o mais próximas possíveis para dar certo a cirurgia. Nesse sentido, eu acho que a simulação no computador ajuda muito a gente, porque eu passo para ele aquilo que para mim faz sentido, lógico, baseado num bom senso, baseado até um pouco de senso artístico, né, senso estético, que a gente fala, de acordo com a queixa do paciente. Se isso não é
próximo, eu prefiro não fazer a cirurgia, porque às vezes o paciente não vai ficar feliz com o que eu estou pensando que é bom para ele. E isso não me coloca numa posição, né? Quer dizer, então não sou superior por conta disso. Não, de forma alguma. Porque a gente segue aquilo que esteticamente, como a gente falou, faz sentido mexer, aquilo que harmonicamente faz sentido ele ter no rosto, e aí a gente vai conjugar uma forma, né, uma simulação no computador que faz sentido de ter melhoria. Se o paciente não tem certeza disso, ou se ele imagina uma outra coisa, eu prefiro não fazer. A gente brinca, né, que muita gente não vou citar nenhum famoso, nenhuma personalidade famosa, mas todo mundo tem aí uma personalidade famosa que fala, nossa, aquele nariz ficou estranho, aquele nariz ficou esquisito. Pois é, a gente não precisa deixar o nariz esquisito que nem daquela personalidade, entendeu? A gente vai fazer para você, olha, fazendo assim vai ficar naturalmente operado, né? Então, quer dizer, um resultado que a gente tem melhoras estéticas, tem mudanças estéticas, aliás, mas que tem um resultado natural, não é para ficar plastificado, para ficar na cara que tem uma cirurgia ali, e principalmente porque a gente vai limitar na função respiratória. Então, se ele está me pedindo um nariz muito pequenininho, muito delicadinho, muito pequeno, eu falo, não dá, você não vai respirar nada. Então, além do senso estético, seria até onde a gente pode ir para não impactar na respiração. Se impacta na respiração, vai dar 1 mês, 2 meses, e vai querer o nariz de volta, né? Não, eu quero aquele outro, porque agora eu não consigo respirar. Então, o segundo fator seria até onde a respiração permite. Bom, e aí você disse a respeito de alguns tipos de procedimento, um que pega mais a parte de cima do nariz, outro que pega mais a ponta do nariz. Existe algum padrão técnico em termos de acesso ou é uma coisa muito individualizada, isso de acordo com o tipo de procedimento? Basicamente tem 2 acessos que a gente pode fazer para o nariz. Um acesso que é endonasal, que a gente vai pelas próprias narinas, a gente vai fazer as incisões e a gente vai pelos buraquinhos de exposição natural fazer todo o procedimento. Isso a gente chama que é o acesso fechado. E o outro acesso que é o acesso aberto, que a gente, além das incisões internas, a gente faz uma exposição também com uma incisão na região da columela. Então, a pessoa ela fica com uma incisão nessa região. Essa incisão, às vezes as pessoas têm muito medo, mas ela cicatriza de uma forma muito boa, então praticamente imperceptível. E a gente vai pensar nessa incisão quando a gente percebe que o nariz precisa de alguma visualização direta, especial, melhor, o nariz mais difícil, ou simplesmente tem gente que vou abordar a ponta do nariz, eu vou fazer uma incisão externa. Então, a escolha da incisão, ela tem sim um critério baseado naquilo que eu quero mudar, mas também tem sim um critério baseado no que o próprio cirurgião prefere. Então, tem cirurgião que só faz fechado, sem incisão externa, e faz todas as cirurgias fechadas. Tem cirurgião que faz só aberto e também está tudo certo. Então, tem um pouco das duas coisas, a preferência do cirurgião e o grau de necessidade. No meu caso, quando eu faço a cirurgia só do dorso do nariz, das fraturas, a septoplastia, não vejo necessidade de fazer uma incisão externa. Quando eu quero fazer grandes modificações, especialmente da ponta do nariz, eu busco uma incisão externa para complementar e para facilitar a simetria do resultado final. Ótimo. E o pós-operatório? O pós-operatório, o que eu mais falo é que a rinoplastia ou a rinoceptoplastia não dói. Né? Então, o grau de dor, que é um grande medo, né? Na verdade, as pessoas sempre têm medo que vai doer. Falo que o grau de dor é mínimo. Como eu comentei da outra vez que a gente conversou, parece que é uma espinha interna, né? Que a gente aperta o nariz e tem uma sensação de uma dor leve. O que mais incomoda no nariz são duas coisas, a sensação do nariz entupido e
durante os 2, 3 primeiros dias, fica saindo uma sujeirinha, parece que é um sanguinho que fica escorrendo, que desde que seja em pouca quantidade, é normal, é esperado. Aí nesses primeiros 2, 3 dias a gente deixa o paciente com curativos na região aqui acima do lábio, que a gente chama de bigodinho, né? E ele vai sujando, é como um absorvente íntimo, né? Vai sujando, tira, põe outro. Aí suja de novo, tira, põe outro. Ele vai lavar muito o nariz no pós-operatório para facilitar a saída da secreção e facilitar essa sensação de nariz entupido. E a outra coisa que muda no pós-operatório é que a gente faz um curativo por fora. Então, esse curativo por fora, em geral, fica 2 semanas. Lógico que nessas 2 semanas a gente troca pelo menos uma vez, né, o curativo, que é para conter o nariz, para devolver a pele do nariz sobre o esqueleto osteocartilaginoso que a gente operou. Tá ótimo. Marco, acho que deu para entender bem aí como que se direciona, vamos dizer, uma consulta, uma avaliação inicial do paciente com ah, uma queixa estética no nariz, que está pensando em uma correção estética do nariz. Acho que deu para entender um pouco como que é todo o tratamento e quero te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aqui. Opa, obrigado, eu que te agradeço. Acho que como mensagem final, eu diria que a rinoplastia, ela depende, claro, muito da queixa do paciente, mas também a gente tem que verificar aquilo que pode ser modificado e que não impacte nem na função respiratória e nem na harmonia do nariz com o rosto. Então, no final das contas, a gente precisa individualizar a indicação, examinar e conversar com o paciente antes da gente propor aí as modificações necessárias. Mas obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado, Marco.